Fred, você tem um slot livre para falar do budget do time de People, cara? Como, Caio? Ó, se você que tá escutando aí o Fred aqui não entendeu nada dessa conversa nossa, fica aí que esse episódio do Varejo Cast vai discutir um pouco. Já que a gente tá exagerando esses termos em inglês no mundo dos negócios, fica aí que esse episódio tá awesome. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat. É isso aí. Será que a gente está exagerando na utilização do inglês no mundo dos negócios, né, cara? Isso é uma coisa que a gente dialoga muito, porque há dois lados, né? Por um lado, tem algo muito importante, que é o mundo dos negócios ser mais inclusivo. Daí a gente pega uma estatística que mostra que apenas 5% da população brasileira fala inglês fluentemente. Deste ponto de vista, quando a gente fala exageradamente termos em inglês, com exceção daqueles que já foram abrasileirados ou já viraram parte da língua portuguesa, como marketing, por exemplo, a gente acaba excluindo aí uma grande quantidade de pessoas. Mas tem um contraponto nisso, né, Caio? Tem, cara, mas vamos botar nossa galera aqui, para todo mundo que está chegando no VarejoCast aqui um pouquinho, para falar um pouco do tema, né? Porque a gente não, né, Fred, a gente já está cansado um pouco de ver. Usamos os termos aqui até para embelezar as falas em alguns momentos, né? É o tal do budget, é o time de people, é o deadline. Muito se brinca que a pessoa de agência de publicidade extrapola nos termos, os marqueteiros, né, tal. E como você bem colocou, né? Alguns termos já fazem parte do nosso cotidiano, como marketing, por exemplo, ou deletar, né? Deletar virou verbo já oficial, né? O deletar, do delete, né? Que entrou da tecnologia da informática, já virou parte do nosso negócio. Mas acho que o nosso grande tema é discutir um pouco isso, né? Por que a gente faz isso e se faz sentido a gente fazer tanto, né? Lembrando, né? Eu e você sempre fomos grandes defensores, além de outras pessoas também, não é só eu e você nesse papel, grandes defensores da gente aportuguesar, ou abrasileirar, ou tropicalizar alguns termos em excesso. Eu me lembro, para ser mais rápido aqui, o velho e bom omnichannel, que eu me recuso a falar omnichannel, eu gosto de falar omnicanal ou omnicanalidade, que também está errado, né? Também está errado. Você sabe que está errado, né? Não Porque sabia. Me explica. Omni é em inglês. Não existe a palavra omni em português. O certo seria onicanalidade, que é presente em todos os canais, da onipresença. Quando a gente lembra da religião lá, Deus onipresente, o certo é a gente falar onicanalidade, mas a gente ainda fala omnicanalidade para ter algum português na história, para sair do tardo omnichannel, né? O que é omnichannel? Aquele canal 42 da TV a cabo? É um omnichannel. Tem o History Channel, né? Tem o omnichannel. Cara, eu concordo com você. Quando a gente fala em inglês, cara, a gente tem a música, tem a televisão, tem a cultura, tem os filmes, né, cara? E você vê que a gente tá acostumado hoje, quando a gente assiste, lá vai um termo em inglês, o streaming, a gente hoje, já muitas séries hoje já não tem mais a obrigação ou a necessidade de se traduzir o termo em português, né? O round 6, né, cara? Não era o round 6, né, cara? Ou como tinha na TV aberta lá, o SBT passava nas propagandas lá e traduzia os nomes lá, Nip Cut, que era um cenário de plástico, eu lembro que ele falava estética. São termos que surgem, mas não é disso que a gente está tratando, certo, meu amigo? Isso, porque tem um ponto, né, Caio, que eu acho que tem a ver com defender a nossa língua, defender a nossa cultura, é fazer com que algo que é tão importante pra gente não fique no esquecimento ou não seja colocado abaixo de um outro idioma, de uma outra cultura. Por exemplo, os espanhóis defendem muito isso, né? Tem um amigo meu na época daquela banda New Kids on the Block, né? Então, que aí ele viu lá Novos garotos do bairro. Era Los Niños da Calle de Trás, né? Então, assim, eles lá, né, defendem muito, né, a língua como uma parte da cultura. A nossa ideia aqui, para você que está nos ouvindo, não é criticar, é simplesmente trazer o tema a uma reflexão, né, que os nossos negócios, eles podem ser mais inclusivos. O inglês, eu estava falando de um contraponto, ele é necessário no mundo dos negócios, principalmente porque muito da literatura que se vê ainda, que é mais atual, está em inglês, a turma que escreve códigos, né? Então é muito inglês. Então o inglês ele é necessário em algum momento. Mas aí o que a gente está falando aqui é a gente refletir sobre o contexto, né? O momento que você fala isso. Então esse contraponto quer dizer que é importante sim que o seu time aprenda termos que vão
fazer com que ele entenda, né, quando estiver ouvindo em outros lugares, quando ele estiver lendo. Então, isso é importante, mas sempre ter o contexto. Você falou aí da sua frase, né, do omnichannel, da onicanalidade, que é muito bacana, e a minha predileta é o mindset, né, a mentalidade, né? Então, o mindset, a mentalidade, olha que palavra bonita, cara, mentalidade, evoluir a sua mentalidade. No meu ponto de vista, não faz sentido usar mindset, tá? No meu ponto de vista. Mas eu respeito... Ou todo mundo hoje, ser um CEO, né? Ser um CEO. Aí você fala assim, mas o que significa CEO, cara? O cara fala, né? Então, assim, é disso que a gente está falando, não tem a necessidade. Então, eu acho que fica tão bacana quando a gente se apropria de uma maneira mais interessante dos termos em português, com um bom uso deles, né, cara? Você quer ver um exemplo, Caio, que o mindfulness, né? Que se a gente for trazer para o português, é a atenção plena. Olha que coisa linda, cara. Atenção plena, né? Vamos praticar atenção plena. O mindfulness é a atenção plena. É muito interessante porque a gente acaba, se você precisa falar o inglês, sempre traz o contexto, né? O que aquilo representa em português. Porque, assim, nos anos 80 se utilizava muito isso, de utilizar palavras difíceis, porque quem soubesse palavras difíceis parecia ser mais inteligente ou superior a outras pessoas. Muitas sociedades se utilizavam de determinados conhecimentos que só eles tinham, então eles não compartilhavam esse conhecimento e isso os tornava superiores, né? Durante muito tempo, por exemplo, o latim era de poucos, então você tinha a Bíblia em latim, né? E aí depois que ela foi traduzida, né? Isso tem uma história aí muito grande para quem gosta, mais gente teve acesso àquele conhecimento, né, Caio? Então eu acho que tem isso também, da gente pensar do lado de inclusão no mundo dos negócios. É comunicação clara, né? Acho que a gente tem um desafio hoje corporativo, todas as pessoas que estão em negócios, estão em empresas, têm um desafio corporativo, que é tornar a comunicação cada vez mais clara. De alguma maneira, como você falou, assim como produtos, o importado parece que soa muito melhor do que o nacional. Então você usar e empregar às vezes alguns termos assim, eu acho que tem as suas duas prerrogativas. Primeiro, de você evidenciar aquilo que está sendo feito, deixar mais chique, mais interessante, mais relevante, né, num segundo momento, e num outro momento também até, acho que talvez usando o que você falou, fechar em algum nicho específico aquela conversa, né, não faz parte aqui muito do termo em inglês, mas acaba resvalando no termo em inglês, esse excesso de sigla, o For Your Information, FYI, né, cara, e outros termos que se usa, PSC, né, para ser conhecimento, né, também faz parte de uma comunicação clara, que nós estamos falando em português, mas estamos falando são um excesso de siglas que se usa para se comunicar, que não torna uma informação clara e eficiente como deveria ser entre colaboradores ou entre líderes e liderados, né? Como deve ser dentro dessa orquestração dessa conversa numa empresa, certo? Certo. E aí quando a gente mistura, por exemplo, palavras em português e inglês, como você começou na chamada, time de people, né? Por que não time de pessoas? Por que time de people? Eu realmente, assim, fico pensando assim, poxa, a pessoa entende o time e tem gente que não vai entender o people. Ou por que a utilização do time de people, né? Por que head of sales? Vem das fintechs. Né? Vem de uma fintech, de uma martech, né? Ou seja, não é uma empresa de financeira, um serviço financeiro. A gente trabalha com esses termos. Acho que o mercado de startups, por exemplo, startups, ou como quiser colocar o termo, ele trouxe uma enxurrada de termos no cotidiano, no dia a dia, uma série de siglas que eu acho que isso isola a comunicação para um grupo muito restrito, né? Ele restringe, acho que esse é o termo que eu queria achar. Ele acaba restringindo essa informação, correto? E aí você tem, né? O cara vai falar, ao invés de falar de números, fala os economics, né? Então, não, os economics da empresa, né? E aí vai, né? Se a gente for ver aqui, né, Caio, tem um monte. E, mais uma vez, não é uma crítica, né? Para você que está nos ouvindo, é trazer para reflexão. Será que realmente é necessário? Será que você está usando num contexto que faz sentido a utilização daquela palavra? Será que a forma que você está falando está te tornando um cara que se mostra preocupado em ser entendido? E isso não tem a ver com vaidade, isso não tem a ver com mostrar um conhecimento de uma língua ou coisas desse tipo. Eu acho que isso é muito importante, né, amigo? Por exemplo, só para brincar aqui, por exemplo, as pessoas estão vendo esse quadradinho no canto direito da tela, que é o nosso QR Code.
Também Quick Response Code, que é exatamente para as pessoas lá rapidamente escanearem, se não fizeram isso ainda, escaneie este código, vai para a nossa lista VIP, que já tem mais quase 600 pessoas com a gente só na lista VIP, cara, esse número aumentando cada dia mais. Muito obrigado a você que faz parte, toda segunda, quinta e também em outros momentos especiais a gente tem colocado conteúdos para você, enquetes para participar, bater papo, uma série de coisas bacanas que a gente está fazendo. Muito bem, Fred, a gente está num papo legal aqui, mas antes eu queria, se liga aqui nessas mensagens aqui, Nave Mãe, solta lá. Diante do cenário desafiador do varejo, é necessário alavancar os resultados através da intensidade digital. A BIP Brasil se propõe em ser a sua parceira, levando transformação digital hands-on através da experiência adquirida nos mais de 300 projetos realizados no varejo brasileiro. Vendas online e offline, comercial, marketing, supply chain, atendimento, back-office e serviços financeiros para não financeiras. Conheça mais em bipbrasil.com.br. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Bom, Fred, queria agradecer sempre aqui nossos patrocinadores aqui, a BIP Brasil e o pessoal do OneBit, cara, fantástico que estarem apoiando o Varejo Cast. E tem novidade a caminho aqui também, mas vamos deixar isso para os próximos episódios aqui do Varejo Cast. Seguindo o tema, vamos tentar começar a colocar algumas considerações, né? Qual que é a nossa recomendação para as empresas nessa questão do uso e tal? Na tua visão, você falou, olha, não precisa ser impeditivo, mas talvez seria mais fácil. Onde é cabível, na tua visão, isso e tal? Onde a gente pode colocar? Lembrando que tem vezes que é mais fácil usar o inglês de fato do que traduzir para português, né? Fica aí a dica para você que assiste TikTok e tudo mais, tem um viral lá, eu esqueci o nome do arroba, mas vale a pena pesquisar, que é uma musiquinha de funk que fala, confundindo o cara, né, que tá aprendendo o inglês, que tá aprendendo português, né? Por que a calça a gente bota e a bota a gente calça, né? Isso ajuda o cara a se confundir quando vai tentar o português, né? Essa história toda e tal. Mas o fato é, como é que a gente ajuda, de fato, as pessoas a gente desmitificar algum tema ou tirar esse exagero que, na minha visão, e eu vou ser muito claro nessa conversa, é muito brega. O que parece ser sofisticado, eu acho assim muito brega esse excesso de termos em outras línguas para parecer que você sabe mais ou para que a sua empresa ou o que você faz é melhor do que os outros fazem. Eu acho que isso está ficando inclusive brega no mercado, esse excesso e tal. Você concorda comigo, cara? Cara, isso é uma questão, mais uma vez, o que a gente está falando aqui é, primeiro, uma reflexão, segundo, porque a gente adora a língua portuguesa, né? E eu acho que tem termos maravilhosos, como a gente já falou aqui, atenção plena, mentalidade, uma chamada ao invés de um call, né, por exemplo. Então tem várias, a gente poderia passar aqui. O e-mail não dá para se livrar, não vou te mandar um correio eletrônico que vai ser esquisito, o e-mail não dá. Eu lembro que uma palestra, por exemplo, eu tenho usado muito do que a gente viu no Web Summit, e acho que vale a pena você colocar um pouco do que se falou do Web Summit sobre o tema. Numa palestra, por exemplo, eu tenho usado muito Augmented Individuals, porque se eu falar pessoas aumentadas, né, a tradução literal disso, indivíduos aumentados, não leva a pessoa diretamente para o termo que a gente quer, que é muito da realidade aumentada, que isso sim, mas as pessoas aumentadas parece que são pessoas grandes, não é o termo que a gente quer levar para o palco, por isso que eventualmente o inglês acaba fazendo parte do repertório. Sim, mas veja que quando você fala o termo, automaticamente você traz a tradução, né? Você Exato. Não solta o termo, né? Então eu já vi você falando isso, quando você fala augment individuals, automaticamente você coloca uma vírgula ali e diz, olha, é a capacidade que a ferramenta, que a tecnologia tem de nos tornar mais produtivos, mais efetivos, né? Ou seja, então você está ali, você está dando o contexto, né? Eu acho que isso é muito importante. Então o grande ponto para mim, Caio, além da nossa língua ser maravilhosa, isso é um apelo, né, para a gente, mas eu entendo que, primeiro, não é impeditivo, eu concordo contigo, há momentos que é necessário, primeiro, a palavra ainda não foi traduzida, né? Acontece muitas vezes. Segundo, tem também a questão de que o seu negócio é um negócio que está internacionalizado, então quanto mais se praticar o idioma no negócio, mais aquilo vai se tornando
e aí, quanto mais você pratica, melhor você se torna no idioma. Então, isso é muito interessante e é necessário, muitas vezes. Agora, se sua empresa não é internacionalizada, se seu produto é nacional e você só lida com pessoas do Brasil, que só falam português, e aí você vem com uma mistura, né, de o head of sales da minha empresa, ou você vem com o responsável pelo time de people, aí eu imagino que há um certo exagero aí, nesse ponto, sabe? Ô Fred, não é exagerado a gente às vezes querer uma pessoa como head, mas a gente quer que ela seja hands-on, cara? Se ela é só head, ela não vai ter hands, né, cara? Quem está nos vendo aí tá vendo a minha cara agora depois dessa daí, né? Mas faz sentido, né? A gente não quer só o head, a gente quer o hands-on também, ou seja, a mão na massa, né? Olha aí a tradução já, né? Hands-on é mão na massa. Olha que palavra massa. Menos hands-on e muito mais mão na massa, né, cara? Isso aí. Exato, mão na massa. Então, assim, isso é muito importante, né? Essa questão da educação, da didática, porque olha que legal. Se a gente fala a nossa língua, a gente está fortalecendo a nossa cultura, a gente está fortalecendo o nosso idioma. É uma língua linda. 2, se a gente fala mais a nossa língua, o nosso negócio está sendo mais inclusivo, porque apenas 5% da população brasileira fala inglês fluentemente. 3, se a gente é didático ao falar o idioma, a gente acaba educando outras pessoas a aprenderem o idioma também, né? Então, quando você falar, você se preocupar com o entendimento do outro e não simplesmente falar. Essa questão de quando falar, se é uma pessoa que está do outro lado que não está ali, né, na proeficiência do idioma, como a sua, por exemplo, você contextualizar, você explicar, você ser didático, porque a comunicação é para ser entendida, certo, Caio? É isso, cara. Acho que a síntese de tudo é o seguinte: as empresas devem buscar comunicação clara com seus funcionários. Se no âmbito da comunicação clara está todo mundo bem entendido os termos empregados, né, nessa história, se todo mundo está num ambiente que todo mundo compreende os termos, beleza. Mas se você, de fato, tem várias camadas, vários níveis, várias áreas distintas da empresa, talvez faça sentido usar menos jargões ali que te colocam num lugar mais elevado e mais termos dentro da língua portuguesa que permitem a todos uma melhor compreensão, um melhor entendimento daquilo que seja colocado, aquilo que se deseja ser colocado. A gente vive um mundo que a gente está conectado no mundo o tempo todo, recebendo informações do mundo inteiro, e o inglês, não há dúvidas, a importância da língua. Infelizmente, a gente tem um fato de 5%, mas o ideal é que todo mundo tivesse essa língua nativa, até porque ter a língua te permite ter mais informação, te permite ter mais acesso a novos conteúdos, a novas informações, te ajuda. É isso aí, Caio. Esse assunto é muito interessante e só quero lembrar mais uma vez, né? A gente não tá aqui querendo criar polêmica, embora meu amigo Yannis já pode soltar aí. Solta aí, Yannis. Aquela vinheta de polêmica aí que você gosta, né? Porque eu sei que é um assunto que é bem polêmico, tem gente que faz isso naturalmente, não percebe, né? Mas, mais uma vez, a gente não está aqui criticando, a gente só está trazendo aqui uma reflexão que eu acho muito necessária para o mundo dos negócios, né? Para o nosso querido retail, ou seja, o nosso varejo, né, Caio? O nosso varejo. Caio, diga! Antes da gente desconectar, cara, só dizer, a gente fez uma enquete no episódio retrasado, né? Que a gente estava falando sobre as notícias e se o Ragnarok, ou seja, esse período, né, brigas, batalhas, né, então a gente veja que a gente usou um termo mítico e não em português, embora a gente vinha usando um termo em português inverno, né, então a gente contextualizou aí o termo, o Ragnarok, e, Caio, 90% das pessoas concordam que sim, é um momento de melhoria. Estamos vivenciando um novo momento, né? Isso condiz com o que a gente está falando, solidifica um pouco toda essa conversa que a gente está tendo para a galera, para a gente começar a olhar um pouco mais ao horizonte, o sol que está vindo, deixar de lado aqui a tempestade e seguir, cara, seguir com a nave aqui para frente nessa história. Só dizer porque assim, né, quando a gente fala, não quer dizer que a gente não cometa esses exageros, né? Então, a gente está trazendo aqui também, porque quando a gente fosse ouvir, você falou. Então, é só para a gente também refletir sobre isso, né? E não um monte de vez, cara. Um monte de vez. Não, tem traduzindo Caio Camargo, traduzindo Fred Alecrim. Exatamente. Aqui, né? Com certeza. Então, assim, mas para a gente desconectando aqui, né? Toda segunda e quinta, 6 da manhã, tem episódio novo no VarejoCast nas principais plataformas. Olha, não precisa acessar o Spotify não, se acessando o QR Code aqui, você se conecta com a gente aí no nosso WhatsApp e recebe sempre, além dos nossos conteúdos, outros conteúdos extras. Esperamos ter você lá. Agradecendo mais uma vez essa audiência incrível que vocês estão nos dando.
Peço que vocês compartilhem esse conteúdo ali com seus colaboradores, com as pessoas que gostam de varejo tanto quanto você, tanto quanto nós. Já é top 50, os únicos entre os 100 primeiros aí do Spotify que fala de varejo, exclusivamente de varejo. A gente quer mais. A gente quer chegar aí pelo menos nos top 10 nessa história e a gente conta com você que nos escuta para isso, tá, pessoal? Um grande abraço e até mais. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.